Tema de hoje, a bênção apostólica. Algumas coisas nós fazemos tantas vezes que corremos o risco de fazer sem pensar. É um problema quando sabemos até mesmo alguns textos de cor e nunca paramos para pensar na revelação que aquele texto traz para você. Um dos textos, primeiros textos talvez que eu tenha decorado da Bíblia Sagrada foi João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Um dia eu estava pensando nesse texto e me veio uma compreensão que eu não tinha tido antes. Se Deus me amou de tal maneira quando eu era mundo, quanto mais Ele me ama agora que eu sou filho. Foi uma compreensão do texto. Quando nós meditamos num texto, e meditar num texto é como se você pensasse várias vezes naquele texto. Uma palavra que define meditação é a palavra ruminar. Como um animal que rumina o alimento para obter toda as vitaminas daquele alimento, assim também quando nós recebemos uma palavra de Deus e pensamos bastante nela, a compreensão daquilo aumenta. A palavra de Deus é como se ela fosse um solo. Quanto mais você cava no mesmo lugar, mais camadas de entendimento, de revelação, de compreensão você vai ter. Quando chega no final do culto, aqui na nossa comunidade, a gente já conhece um pouquinho, quase que o nosso ritual. Ficamos em pé, cantamos, oramos e então recebemos uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui reunido e toda a igreja do Senhor na face da terra, desde agora e para sempre. E todo mundo diz amém. Muita gente diz amém sem pensar naquilo que aconteceu. Como pastor aqui na igreja, sentimos a necessidade de orientar cada um de vocês de cada coisa que nós fazemos aqui. Temos a compreensão de assuntos que a gente muitas vezes vê bastante, como este, por exemplo, mas não temos toda a compreensão dele. Esse texto nós o chamamos de bênção apostólica. Bênção apostólica porque foi dada por um apóstolo. Foi Paulo quem proferiu esta bênção. Mas ela não nasceu como uma fórmula religiosa de terminar um culto. Na verdade, ela nasce no final de uma carta. E eu queria ler aqui com vocês o último texto da última carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Paulo, na verdade, escreveu 4 cartas que nós conhecemos, 4 cartas que ele escreveu para a igreja de Corinto. Na nossa Bíblia, elas estão divididas em 2. Se você quiser entender isso melhor, há uma aula lá no nosso Didaquê, que você encontra no nosso canal do YouTube, onde nós estudamos a igreja em Corinto, e estudando esta carta toda dividida, e conseguimos encontrar essas 4 cartas espalhadas dentro da primeira e da segunda carta de Paulo. E no final dessa assim chamada segunda aos Coríntios, último versículo, capítulo 13, versículo 13, se você acompanha pela tradução de Almeida, se você acompanha pela NVI, é capítulo 13, versículo 14. Vamos ver esse texto juntos aqui. 2 Coríntios 13, 13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Assim Paulo encerra a sua carta a uma igreja enroscada, encrencada, problemática, que era a igreja de Corinto. Nessa semana eu fui ler as 2 cartas de Paulo aos Coríntios, estudar a situação daquela igreja de Corinto, e algumas das coisas que acontecia naquela igreja, só para você ter uma ideia de como a igreja era enroscada. Primeiro, a igreja era toda dividida. Nenhuma igreja, daquelas igrejas no princípio eram divididas, a de Corinto era. Eles tinham preferências, eu sou desse, eu sou daquele outro, mas não estamos juntos. Já tinha divisões ali. Outro detalhe na igreja é que provavelmente alguém da liderança da igreja estava tendo um caso com a sua madrasta, com a esposa do seu pai. E o pessoal da igreja levando isso de boa. Corinto era uma cidade
por ser uma cidade portuária também, ela era uma cidade com muita prostituição. Havia prostitutas, vamos dizer assim, mais caras, mais sofisticadas, que falavam outros idiomas e que ficavam lá no alto, no Acrocorinto, como é chamado, uma grande montanha que tem lá, no templo de Afrodite. Outras ficavam lá no nível baixo, eram prostitutas, normalmente mulheres que se prostituíam para tentar comprar a sua liberdade porque eram escravas. E coisas desse tipo acontecia na igreja, na cidade de Corinto. E Paulo estava lidando agora com o problema da imoralidade dentro da igreja. Não só isso também, outros problemas que tinha em Corinto, era o problema de falsos mestres e falsos apóstolos chegando no meio da igreja. E um detalhe, e a igreja recebendo bem, pior ainda, começando a questionar agora a autoridade de Paulo. Inclusive, havia um costume na igreja no princípio, que quando pregadores itinerantes iam, ou algum apóstolo, ou algum profeta, alguém que fosse enviado de uma igreja para outra, ele levava consigo uma carta de recomendação de alguém conhecido, de uma igreja que o recomendava. Você vê, por exemplo, quando Paulo está lá em Corinto e escreve uma carta, um bilhete para a igreja de Éfeso, ela está na carta aos Romanos, capítulo 16, ali é um bilhete para a igreja de Éfeso. Paulo escreve um bilhete recomendando uma irmã de Cencreia, chamada Febe, para aqueles irmãos receberem bem essa irmã, que ministrava no meio da igreja, a palavra diaconia ali significa isso. Então, você nota que havia essas cartas de recomendação. Pois bem, a igreja de Corinto, alguns irmãos que estavam seguindo falsos apóstolos e falsos mestres, começaram a falar, Paulo, para pregar aqui, também precisa de carta de recomendação. Mas, gente, Paulo foi quem fundou aquela igreja. Os primeiros convertidos se converteram com Paulo. Tanto que Paulo responde, vocês são minha carta, escrita e lida por todas as pessoas. Ou seja, se existe alguma coisa aí, foi porque eu fui nessa cidade. Paulo tinha vários problemas com aquela igreja de Corinto. E é interessante notar que, apesar de tudo isso, Paulo chama a igreja ao arrependimento, mas ele termina com esse texto que nós acabamos de ler aqui. Já eu volto nesse ponto. No final de várias cartas, era costume deixar sempre uma bênção no final. E Paulo, quando escreve essa carta, ele está corrigindo a igreja. Mas ele no final deixa a sua bênção. Mas note as correções que ele faz. No capítulo 13, versículo 5, ele chega ao ponto de dizer assim, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Em outras palavras, Paulo está perguntando, vocês são crente mesmo? Tanta briga que vocês têm, tanto problema, são crente mesmo? Examina, vocês ainda estão na fé? Vocês ainda seguem os ensinos de Jesus? Em versículo 11 do capítulo 13, procurem aperfeiçoar-se, ou seja, amadurecer, exortem-se mutuamente, ou seja, alertem os demais irmãos dos problemas e pecados que cometem, tenham um só pensamento, vivam em paz. E aí Paulo vai ter que encerrar a carta. E quando ele vai encerrar a carta, o que ele diria? Talvez o que eu e você diríamos seria uma coisa um pouquinho diferente. Talvez eu e você, a gente diria assim, bom, não tenho mais nada do que falar, eu espero que vocês tomem jeito. Alguma coisa desse tipo. Ou talvez a gente diria assim, quer saber uma coisa? Eu estou decepcionadíssimo com vocês. Mas Paulo não termina assim. Paulo termina dizendo sobre a graça, sobre o amor e sobre a comunhão. É interessante isso, porque Paulo termina essa carta difícil, lembrando a igreja de que ela continua, apesar de tudo isso, cercada pela graça, pelo amor e pela comunhão, pela presença do Espírito Santo. Antes de eu explicar esses 3 pontos, deixe-me contar um pouco da história. Ao longo da história da igreja, a igreja teve algumas práticas de algumas coisas que nós chamamos de doxologias. Doxologias são reafirmações da verdade. Determinados trechos que a igreja decorava para memorizar a chamada doutrina dos apóstolos ou as verdades fundamentais do evangelho.
Você tem, por exemplo, algumas crenças que eram repetidas. Uma delas, bem conhecida até hoje, é chamado Credo dos Apóstolos. Crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, eram algumas das verdades que eram repetidas ao longo de anos no meio da igreja, chamadas as doxologias. Isso também era cantado no meio da igreja. Muitas igrejas cantam essas doxologias. Eu me lembro, por exemplo, fui criado numa igreja tradicional, batista, no subúrbio de São Paulo. Me lembrei agora de um hino, que inclusive chamava-se doxologia. Dizia assim: ao Deus Supremo Benfeitor. Então, ele ia cantando sobre Deus, e cantava ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mostrando esse valor da Trindade. Isso era cantado sempre, todos os meses, pelo menos num domingo a gente cantava alguma dessas canções para nos lembrar dessas verdades importantes e fundamentais. Ao longo do tempo, a igreja também cantava trechos dos finais das cartas, como, por exemplo, Romanos 15, versículo 3, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Hebreus 13, versículo 20 e 21, o Deus da paz os aperfeiçoe em todo bem. E uma muito conhecida, isso era recitado pelo pastor dos meus pais, meu pastor também, mas é que eu era criança, mas me lembro disso até hoje. Era recitado no final das reuniões duas bênçãos. Era feita a chamada bênção araônica, que Arão deveria dar sobre Israel, e a bênção apostólica, que é essa que nós citamos aqui, que foi a que Paulo proferiu sobre a igreja lá de Corinto. Está em Números 6, versículo 24 ao 26, e esse texto lindo e maravilhoso, uma bênção sobre nós, eu queria que nós lêssemos todos juntos. Vamos ler juntos? Números 6, de 24 a 26, diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Levantar sobre si o seu rosto significa demonstrar a sua bondade, o seu bel prazer, a sua benevolência sobre nós. Quando nós proferimos a bênção citando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não estamos dizendo que cada um deles está dando a sua bênção, como se fossem três deuses dando cada um a sua bênção, não. É o único Deus se aproximando de nós em toda a plenitude do seu ser, dando a sua bênção sobre nós. Foi mais ou menos perto dos anos de 1600, quando a igreja anglicana, no seu livro The Book of Common Prayer, que foi um livro de orientação para a igreja sobre as orações, em que as orações que eram feitas na igreja, no final de cada culto, era proferido a bênção apostólica, igual nós fazemos aqui entre nós. É interessante que isso, com a reforma protestante, ao invés de recitar credos ou citações como o credo dos apóstolos, a igreja protestante preferiu citar textos bíblicos, como era o caso da bênção arônica ou a bênção apostólica, essa de Coríntios 13. Então, isso pegou entre os presbiterianos, entre os batistas, entre os metodistas, os episcopais, os congregacionais e também sobre os pentecostais, que no final de todas as reuniões proferiam essa bênção sobre o povo. Portanto, meus irmãos, quando nós terminamos o nosso culto dessa maneira, como nós terminamos aqui, nós estamos nos unindo na história com muitos outros irmãos espalhados pelo mundo, retomando exatamente as próprias escrituras sagradas e usando as escrituras como bênção sobre cada um de nós. É por isso que hoje nós, inclusive, acrescentamos a frase no final: e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para sempre. Por que falamos isso? Tem que se lembrar no seguinte: enquanto você talvez estava dormindo de ontem para hoje, irmãos lá na Austrália ou no Japão estavam proferindo essa bênção sobre todo o povo de Deus reunido na face da terra. Enquanto talvez você estivesse no seu almoço, ou já no meio da sua tarde, nossos irmãos lá na África,
e na Europa estavam proferindo a bênção sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Agora aqui são as Américas, onde nós estamos proferindo a bênção sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. É uma das formas que nós encontramos de entender que a igreja é uma só. É uma das maneiras que nós entendemos que o povo de Deus deve ser abençoado para esse início de semana e saírem cheios da graça, do amor de Deus e em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão uns com os outros. É maravilhoso isso. Então, na liturgia, a bênção final não significa, bom, gente, terminou o culto. Não é isso que significa. O que significa é que agora que vocês vão retomar a sua semana, seu trabalho, seus estudos, vão debaixo da graça de Deus, cheios do amor de Deus e da presença do Espírito Santo na vida de vocês. É maravilhoso isso. Vamos entender essas 3 frases proferidas nessa bênção. Primeira delas, a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos entender o que é isso. A palavra graça, na língua grega, é a palavra charis. Charis, não, charis. De onde é a raiz da palavra que nós usamos aqui para identificar a nossa comunidade, a carisma. Carisma vem da palavra charis, que significa graça. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza deles, vocês se tornassem ricos. Gente, essa é uma definição fantástica da graça, de que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós, pela nossa pobreza, nos tornássemos, pela pobreza dele, nos tornássemos ricos. Jesus desceu para que nós pudéssemos agora subir. Jesus fez isso por nós. Para você entender melhor isso, por exemplo, quando diz que Jesus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, basta você olhar para o seu bolso para você entender que isso não se refere à riqueza material, não se refere a dinheiro, não é? Não se refere a isso. Mas aqui se refere exatamente dessa riqueza maravilhosa que ele deu para nós, algo que nos dá uma dignidade, nos dá algo maior do que a gente possa imaginar, chamado vida eterna. Pense bem, eu e você estávamos destinados a ter uma vida, vamos ser sinceros, uma vida miserável. Uma vida como qualquer outra bactéria que tem o seu tempo de vida e morre. Nós morreríamos e tudo acabou. Mas a partir do momento em que Jesus nos conectou novamente com Deus e Ele veio habitar em nós, recebemos dele algo chamado vida eterna. Ou seja, minha vida não está limitada a esses 80 ou 100 anos de vida que eu possa ter aqui na terra. Minha vida agora é para sempre. Essa é a vida eterna. E isso aconteceu por quê? Porque ele, sendo rico, se fez pobre. Explicando isso melhor para você, a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, é um cântico inclusive que a igreja cantava para se lembrar do que Jesus fez. E mostra que ele, mesmo sendo Deus, ele não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo. Não é que Jesus deixou de ser Deus, Jesus se esvaziou da sua glória. Nada aqui na terra ele fez como sendo Deus. Ele se esvaziou disso e se tornou criatura como nós. Olha só que coisa muito forte isso. Se qualquer um de nós deixássemos de ser humanos para nos tornarmos um verme, uma bactéria, vou falar alguma coisa nojenta, uma barata, ainda assim não seria uma humilhação tão grande quanto a humilhação que Jesus passou. Porque você deixaria de ser uma criatura relativamente superior para se tornar uma criatura inferior. Você sairia de criatura para criatura. Mas Jesus, ele saiu de criador para criatura. E mais ainda, como criatura, ele pegou e serviu aos homens. Ele se humilhou para os próprios homens. Você vê isso naquela cena em que ele vai lavar os pés dos discípulos. Isso nos mostra que ele, sendo Deus, não
usou o seu papel de ser Deus, desceu à terra como gente, como homem, e vivendo aqui como homem, nos serviu como se fosse inferior a nós, se tornando servo. Foi isso que Jesus fez. Como ele foi o ser que mais se humilhou em toda a história do universo, o texto lá em Filipenses capítulo 2 continua que como ele se humilhou dessa maneira, a Bíblia diz o quê? Que Deus então deu a ele a maior exaltação. Deus o exaltou soberanamente, sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! É isso, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que nós cantamos aqui hoje. Então, Jesus fez tudo isso aqui. E isso é a graça. Porque cá entre nós não merecíamos isso. Graça é Deus fazendo por nós aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos. Ou seja, eu e você não conseguiríamos chegar até Deus. Foi Deus que já chegou a nós. É isso que João explica, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Na verdade foi Jesus que veio ao seu encontro e não você que foi ao encontro de Jesus. Nós não conseguimos pagar a nossa dívida, foi Jesus que pagou por nós. Nós não conseguimos produzir a nossa justificação, mas Jesus se tornou a justiça de Deus por nós. Nós não conquistamos a salvação, nós recebemos a salvação e recebemos de graça. Explicando isso aqui ainda mais para você, entenda, tem uma frase que a gente usa muito, isso vem dos grandes evangelistas, e dá para compreender dentro do contexto, mas ela não está certa. Quer ver uma frase? Aceitar Jesus. Parece que a gente está assim, sabe? E Jesus está ali, e você fala, ai, tadinho de Jesus, né? Deixa eu aceitar ele, que ele é tão legalzinho, né? Entende? Não é isso, gente. É Jesus que nos aceita, não somos nós que aceitamos ele. Foi ele que veio ao nosso encontro, ele que abriu os teus olhos espirituais para você compreender. Foi ele que até colocou arrependimento no teu coração. Você fala, não, mas eu sou salvo pela fé. Mas a fé que você tem foi ele que te deu. Então note, tudo foi dele. Eu não sei como foi a sua conversão, pensa aí. Tenta se lembrar do dia em que seus olhos espirituais foram abertos e você compreendeu que você precisava de Jesus na sua vida. Eu tinha 8 anos de idade. E olha só, muitas pessoas pensam que uma vida religiosa satisfaz. Ou seja, eu sou bonzinho, eu faço tudo certinho, eu oro, eu leio a Bíblia, então Deus me aceita. Não, não é por mérito, não. Não é, porque isso eu tinha. Eu aprendi a ler e escrever nas Escrituras Sagradas aos 5 anos de idade. Eu já sabia a ordem dos livros da Bíblia de cor, desde Gênesis até Apocalipse, pelo menos a ordem eu sabia. Muitos textos da Bíblia eu já sabia de cor, estou falando em tenra idade. Eu tinha 8 anos de idade, já era organista ali da igreja, tocava todos os hinos ali do inário que nós cantávamos juntos. E o pastor está pregando, eu estava no órgão tocando, e o pastor falando sobre que que Jesus nos amou, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E eu parei para pensar. Naquele momento eu entendi, espera um pouquinho, eu tenho pecado na minha vida. Eu preciso de salvação. Eu preciso que Deus me aceite. Eu preciso disso. E eu lembro muito bem dessa frase, Deus não tem neto. Eu falei, é verdade, eu sou filho, neto e bisneto de gente que anda com Deus. Mas Deus quer um relacionamento direto comigo. Eu parei de tocar e fui à frente. E naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Naquele dia eu decidi, eu falei, Jesus, me aceita. Foi isso que eu falei para ele, me aceita. Irmãos, a Bíblia diz assim, lá no texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é esse favor de Deus. Mas você recebe isso pela fé. Mas até a fé não é de você. Não vem de você. É um dom de Deus. Foi Deus que nos deu.
O problema é que a nossa sociedade, nós estamos acostumados a nos relacionar com pessoas ou com a vida na base do mérito. Você trabalha, você recebe. Você estuda, você passa. Você produz, você é recompensado. Você desempenha, você é reconhecido. Fato. E é assim mesmo a nossa sociedade. Mas o erro está em nós transferirmos isso para o nosso relacionamento com Deus. E sem perceber, nós levamos essa lógica no nosso relacionamento com Deus. Se eu for bom o suficiente, se eu orar bastante, se eu servir bastante, se eu errar menos, então Deus vai me aceitar. Gente, Deus não é Papai Noel. Não confunda Deus com Papai Noel. Papai Noel é assim. Se você for bonzinho o ano inteiro, aí você faz a cartinha para o Papai Noel, não é? Olha, Papai Noel, eu fui bonzinho o ano inteiro, então eu quero esse presente porque eu mereço. Pois é, com Deus não é assim, querido. Com Deus não é assim. O Evangelho, ele inverte essa lógica. Nós não nos mostramos bonzinhos e obedientes a Deus e então somos recompensados. Não. Eu não obedeço para ser aceito, eu obedeço porque eu fui aceito. Deus me aceitou, eu não merecia. Eu e você não merecíamos. Eu e você, o que nós merecíamos é terminar nossa existência e desaparecer. Puf, desligou. Como alguém que tira uma televisão da tomada e apaga-se aquela imagem. Era isso que eu e você merecíamos. Nós não merecíamos a salvação. Nós não fizemos nada para que a gente merecesse isso. Todos nós pecamos, como a Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas, graças a Deus, e a graça de Deus, ela nos alcançou. Deus decidiu nos salvar. Ele nos amou primeiro. E é isso que é a graça do Senhor Jesus. Ou seja, Deus não dá o que você merece. Porque se Deus nos desse o que a gente merece, era melhor nos matar. Mas como Ele não dá o que a gente merece, Ele dá baseado naquilo que Cristo fez por nós. Sabe, Deus quando olha para mim e para você, Ele põe o óculos da cruz do Calvário. Ali foi filtrado nos nossos pecados. O meu pecado e o seu pecado foi colocado lá na cruz. Deus já me amava naquele tempo e já me abençoou naquele tempo. E agora eu simplesmente, como Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Constrangido, eu digo, sim, Senhor, eu vou te obedecer, eu vou te servir para o resto da minha vida. Porque essa vida aqui passa rápido, mas a vida eterna é para sempre. E eu quero viver com o Senhor para sempre. É isso. Meu irmão, a melhor definição de graça que eu conheço, ela é muito popular. É uma definição que não está na Bíblia, mas eu acho uma frase popular que define muito bem a graça. Sabe o que é? É aquela que diz assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. É isso. Deus nos ama dessa maneira. Por isso, segundo ponto, o amor de Deus, e a gente acrescenta quando dá a bênção, o amor de Deus, o Pai. O texto se resume falando Deus, está implícito que aqui está falando do Pai. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo, e aqui está claro que é o Pai, e chama apenas de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba esta ordem, Deus amou e por isso Ele deu. O Evangelho não começa com a nossa busca por Deus, ele começa com o amor de Deus por nós. Assim começa o Evangelho. Algumas pessoas imaginam muitas vezes que Deus era um pai irado e está bravo com a gente, mas que foi convencido por Jesus a nos amar. Não. Isso não é o Evangelho. Jesus não morreu para convencer o Pai a nos amar. Jesus veio porque o Pai já nos amava. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, ou seja, Deus demonstra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus morreu lá na cruz,
A Bíblia Sagrada nos fala que Deus lançou todos os nossos pecados naquele lugar. Ali na cruz foi pago o preço por todos os nossos pecados. Porque Jesus poderia pagar esse preço, ele não tinha pecado. Então ele absorveu, como uma esponja, absorveu o meu e o seu pecado, na verdade de todos ele absorveu. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas feridas dele nós fomos sarados. Essa profecia nos mostra o que Deus iria fazer na cruz, e ele fez quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas eu queria que você pensasse numa coisa: você nem era nascido, nem o seu pai nem sua mãe eram nascidos, nem os seus avós nem seus bisavós eram nascidos. Ou seja, Deus te amou antes mesmo de você sequer existir. Porque o Deus que olha a história toda como se fosse uma só coisa acontecendo diante dele, ele viu você e colocou você no lugar certo e na hora certa, e ele está tentando a vida inteira, de todo ser humano, ele está tentando convencê-los pelo seu amor a se arrependerem, entregar o coração para ele. Acontece que ele conseguiu fazer isso com você. Então o amor dele constrangeu o teu coração e você se abriu para ele. Agora, nesse momento que você se abre para ele, seus pecados são perdoados. Você agora se abriu para uma nova vida. Esse é o amor de Deus, o nosso Pai. O amor de Deus é anterior ao nosso desempenho. A cruz não criou o amor de Deus. A cruz revelou o amor de Deus. Boa parte dos nossos relacionamentos é baseado naquela questão de reciprocidade. Muitas vezes nós nos aproximamos de gente que é legal. Nós gostamos de gente que gosta da gente. Mas aqui nesse texto de Romanos 5 mostra que Deus nos amou quando a gente ainda era pecador. Foi antes da mudança, foi antes do arrependimento, foi antes da oração, foi antes da transformação, antes de qualquer coisa que você fizesse. Deus já te amava. Esse já era o amor dele. Agora, é claro que isso não significa que Deus aprove tudo que a gente faz. Mas significa que Deus nos decidiu amar sabendo exatamente como nós éramos. O amor de Deus não significa uma aprovação indiscriminada. Um pai pode amar profundamente um filho e justamente por amar o filho vai confrontá-lo, vai corrigi-lo, vai chamá-lo para outro caminho. Há um texto citado em Hebreus capítulo 12, versículo 6, que repete o texto de Provérbios 3:12, que diz assim: o Senhor corrige a quem ama. Inclusive no texto de Hebreus fala para a gente, e Provérbios também, para você não desfalecer quando for corrigido pelo Senhor. Ele corrige os nossos caminhos. Deus diz não para nos proteger. Deus tira situações, coisas da nossa vida, eventos, trabalhos, pessoas, para o nosso próprio bem. Deus faz isso conosco, são correções. É isso que nós vemos aqui na carta de Paulo aos Coríntios. Ele corrigiu a igreja duramente, mas ele termina essa correção dizendo que o amor de Deus seja com todos vocês. Ou seja, correção e amor não são incompatíveis. Deus nos ama, por isso ele nos corrige. Deus nos ama e não por mérito. Deus nos ama antes mesmo sequer da gente amá-lo. É que o que João diz numa das suas cartas: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Terceiro, a comunhão do Espírito. A comunhão do Espírito Santo. Aqui é a palavra koinonia. A palavra koinonia ela tem vários significados. Ela carrega consigo vários significados. Não é só comunhão de... Porque o texto, ele se refere, dá tanto para você entender, que é uma comunhão nossa com o Espírito Santo, como inspirados pelo Espírito Santo, temos comunhão uns com os outros. Tanto um quanto o outro está correto na compreensão do texto. Eu acredito que são os dois. Pela nossa comunhão com o Espírito Santo, nós passamos a amar melhor as pessoas. Porque a Bíblia diz que o fruto desse relacionamento com o Espírito é paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Tem vários detalhes que mudam na vida da gente quando a gente se relaciona com Deus. Agora você já sabe, quando você está muito crica, quando você está achando que todo mundo está chato, quando você não tem paciência com mais ninguém,
você precisa se encher com o Espírito Santo. Você precisa de comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus. Você vai ficar mais parecido com Jesus. Você vai saber lidar melhor com as pessoas a partir do momento que você andar mais perto do Senhor. Mas voltando aqui, koinonia não significa só isso, só comunhão, de estarmos juntos, não é só isso. Mas é interessante que a palavra ela se refere também a participação, compartilhamento, um vínculo. Mais ou menos como se um casal tivesse ou tem uma conta conjunta, em que os dois operam. Ou seja, um sabe o que o outro faz. O que é meu é seu, o que é seu é meu. De fato é, porque está ali tudo junto. Nós dois cuidamos da mesma coisa. Esta comunhão, isso é koinonia. Só que ele está falando dessa koinonia com o Espírito Santo. Ou seja, compartilhar agora a minha vida com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. É o Deus presente dentro de nós. Jesus chega a citar o Espírito Santo como sendo Ele mesmo. Que Ele falou, o Espírito de Deus que está convosco e depois estará em vós. Quem é que está convosco? Era Ele. Não é? Jesus está mostrando isso. Ele fala, o Pai vai enviar um outro Consolador. Aqui a palavra não é héteros no grego, que seria um outro diferente. É a palavra allos, que é um outro eu, um outro igual. Ele falou, sou eu mesmo de outra forma. Essa é a maravilha da Trindade, não é? A pessoa do Espírito Santo é isso que nós entendemos como esse presente de Deus dentro de nós. Ok, Deus presente dentro de nós. Isso significa que nós vamos partilhar com Ele nosso dia a dia. Nossas decisões agora não são somente nossas, não é mais somente minha, é minha e dele. A conta é conjunta. Porque a Bíblia diz que a nossa vida passa a ser o quê? Templo do Espírito Santo, casa de Deus. A casa de Deus não é esse lugar, a casa de Deus somos nós. A minha vida, tanto coletiva como igreja, como individual, como pessoa, é um templo para o Espírito Santo, é uma casa de Deus. Portanto, se Ele mora aqui e mora junto comigo, nós temos que tomar essas decisões juntas agora. Não dá para eu sair decidindo as coisas sem falar com Deus. Perceberam que koinonia significa muito mais que simplesmente sentir algo no culto? Comunhão com o Espírito Santo é muito mais do que você estar no culto e se emocionar. É mais do que isso. A comunhão com o Espírito Santo não significa simplesmente se lembrar do Senhor, mas participar de uma vida compartilhada. Não é simplesmente você se lembrar de Deus no dia a dia e fazer aquelas orações que normalmente a gente faz, que trata Deus quase como um garçom que nos serve. Ó, Deus, me abençoa para hoje, tá? Ó, eu vou para o trabalho, o Senhor me guarda na ida e na volta. Ah, cuida do meu filho também. Daqui a pouco Deus vai falar, sim, madame, pois não, madame. Não é? Muitas vezes nós tratamos Deus assim só para suprir nossas necessidades. E Paulo está nos ensinando, tenham comunhão com o Espírito Santo. Comunguem, tenham algo em comum com o Espírito Santo. Tenham uma vida comum com o Espírito Santo. Tenham uma conta conjunta com o Espírito Santo dentro de você, em que vocês decidem as coisas juntos, que precisa da assinatura dos dois. É interessante, lá em Atos 15, quando a igreja decidiu algo, eles mandam uma carta para as outras igrejas dizendo assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. É interessante isso. Decidimos juntos com aquela paz de Deus. É interessante isso aqui, essa comunhão que é produzida do Espírito Santo dentro de nós. Jesus fala em João 14, versículo 16 e 17 o seguinte, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, ali na pessoa de Jesus, e estará em vós. Deus conosco, Deus em nós. A palavra usada ali para consolador, na língua grega parácletos, é alguém que está aqui ao nosso lado. Mas ele falou, eu vou dar um outro que está ao seu lado. Na verdade não, ele vai estar dentro de você. Portanto, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando nós recebemos a nossa salvação não é só um ticket de entrada para o céu quando a gente morrer, entendeu? Não é só aquela senha que quando te chamar você vai e você tem uma entrada garantida. Não, não é isso. Não é que Deus veio e falou, olha, você está salvo, beleza? Está aqui, está salvo, te espero no céu, hein? Vai lá.
estou lá, te vejo lá. Não, não, não. Deus não deu a salvação e fica esperando a gente lá no céu. Não. Deus nos salvou para nós termos comunhão com Ele, relacionamento com Ele. É pai e filho. Deus, a intenção de Deus é ter uma família de filhos e filhas iguais a Jesus. Essa era a intenção, ou como a gente chama, o propósito eterno de Deus Pai. Era esse. Então, Ele enviou para nós o Espírito Santo. Eu coletei aqui várias coisas que o Espírito Santo faz na vida da gente. Ele nos consola, Ele nos orienta, Ele nos convence, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda em nossa fraqueza, Ele nos ajuda nas nossas orações, Ele nos ajuda a orar quando a gente não sabe como orar, Ele produz fruto em nós, Ele nos lembra das palavras de Jesus, Ele mesmo intercede por nós e mais, Ele habita em nós. Seguir Jesus não é apenas viver para Deus, é aprender a viver com Deus. Então nós precisamos melhorar nossa rotina diária. Não podemos seguir a nossa rotina diária ignorando essa koinonia, essa participação do Espírito Santo dentro desta casa chamada nosso corpo. Aqui dentro, eu tenho que aprender a dividir agora, não moro sozinho aqui. Tem eu e ele. Então, a gente não pode mais começar agora a semana fazendo assim como muitas vezes fazemos, oramos rapidamente, oramos qualquer coisa, a Senhor me abençoe, amém, aleluia, Deus abençoe, você nem sabe o que você está falando, sabe? Pai nosso, santificado seja o seu nome, aquela coisa toda, e você não sabe nem o que você está falando. Corremos, trabalhamos, resolvemos, decidimos, ficamos ansiosos e só vamos lembrar do Espírito Santo quando a gente entra no culto. Aí a gente sente aquela coisa gostosa no meio da adoração. Queridos, não é para ser assim. A comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A comunhão do Espírito Santo não é apenas uma emoção para durante o culto. É uma vida conduzida, consolada, corrigida, fortalecida pela presença dEle. Então, hoje é domingo, amanhã, segunda-feira, no carro, no trânsito, no ônibus, no trem, na casa, no escritório, durante uma decisão difícil, durante uma tentação, durante uma tristeza, durante uma conversa, durante um silêncio, eu preciso dizer uma coisa para você. Você não está sozinho. Ele está com você. Jesus prometeu isso, que estaria todos os dias conosco. Último entendimento que nós precisamos da frase de Coríntios 13, 13. A graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito, seja com todos vocês. Todos. Até aquela igreja complicada de Corinto. Ô gente carnal, atrapalhado, cheio de pecado. Mas sobre eles também Deus coloca a bênção. Sendo muito sincero, se Deus abençoa um povo como aquele de Corinto, todo enrascado, a gente está melhor na fita. Mas eu falei aqui brincando. O que eu quero te dizer é que a graça vai estar sobre você nessa semana. O amor de Deus vai envolver você. E o Espírito Santo vai desenvolver comunhão com você, mesmo você que nessa semana falhou com Deus. Inclusive vocês que precisam ainda corrigir algumas coisas na sua vida. Paulo não disse assim, a graça seja só com os espirituais. O amor de Deus, só para quem merece. E comunhão só para quem não errou. Não, ele fala, seja com todos vocês, com todos. Com quem errou, com quem não errou, com quem falhou, com quem sente que ainda precisa melhorar, com quem aqui, como todos nós aqui, percebe que tem áreas na vida que ainda precisa melhorar. Paulo está dizendo aqui para nós, que a graça do Senhor seja com você, que o amor de Deus te envolva, que a comunhão e esse relacionamento com o Espírito Santo seja com você durante todo esse dia, toda essa semana, aliás, de agora e para sempre. Amém. Queridos, a bênção não é prêmio para quem terminou bem a semana. Ela é a provisão para quem precisa viver a próxima. É isso. Hoje,
ao nós estarmos aqui e recebemos a bênção, agora a gente compreende melhor. A gente compreende essa graça de Jesus, que nos recebeu mesmo que a gente não merecia, que vai nos dar até aquilo que a gente não merece. Que inclusive no Salmo 23 fala: bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Te seguirão, na verdade, ali te alcançarão, no sentido de que você vai correr e a graça e a misericórdia vão atrás de você. Você já percebeu que algumas vezes algumas coisas acontecem na sua vida e você fala: Deus amado, eu não merecia tudo isso. É a graça, é a misericórdia. É interessante notar que a palavra graça, ou caris, de onde vem a palavra carisma, também é a mesma palavra usada para os dons do Espírito Santo, aquelas operações sobrenaturais de Deus, como curas, milagres, profecia, palavra de conhecimento, percepções espirituais, discernimentos de espíritos, são coisas sobrenaturais que estão além da nossa capacidade natural. Mas a graça, esse caris, esse carisma de Deus, é de Jesus, que vai estar através de nós. Eu fui visitar um irmão no hospital e meu coração estava ali pesado por ele, porque um rapaz novo estava ali doente, não tinha descoberto ainda o que era. E eu tinha acabado de pregar aquele texto que eu tinha ensinado aqui na nossa comunidade, da história de Pedro, quando Pedro chega para Enéas e diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. E eu cheguei para esse irmão e eu disse assim para ele, falei: irmão, eu não tenho dom para te curar. Eu não tenho cura, eu não consigo curar você. Mas eu chamei ele pelo nome e eu disse: Jesus Cristo te cura. Abençoamos. Naquela semana ele saiu do hospital. Jesus o curou. Jesus o curou. Meu querido, quando a gente olha isso, eu reconheço, eu não tenho dom, eu não tenho nada disso em mim. Mas a graça de Jesus está na minha vida. Eu estou falando de você, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. A graça de Jesus está na sua vida. Por isso esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Até se beberem uma coisa mortífera não fará dano algum. É interessante, tudo isso que vai acontecer. Por quê? Por causa da graça de Deus. Não é dom de ninguém. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O amor de Deus, o Pai. Deus te ama antes sequer de você amá-lo. Deus te amou quando você ainda era pecador. Portanto, esse amor de Deus, uma coisa importante para você saber: não existe nada que você venha fazer que vai fazer Deus te amar menos. Porque o amor de Deus é esse. Ele já te amava antes mesmo de você fazer qualquer coisa, antes de você existir. Ele já sabia de toda a sua vida. Ele já viu o seu passado, presente e futuro e decidiu te amar. O amor de Deus por você foi uma decisão e Ele te ama em todo o seu potencial. Portanto, também, nem eu nem você podemos fazer nada para que Deus nos ame mais, porque Ele já nos ama no talo, entende? O amor de Deus é completo. O amor de Deus não é o amor humano que oscila, é o amor completo. Este é o amor de Deus, o Pai. E que a comunhão do Espírito Santo, essa koinonia, essa participação de Deus na sua vida, vai permitir que no meio do seu dia, você perceba que você recebeu de Deus aqui no culto, no meio dos irmãos, na pregação da palavra, em tudo, mas ao longo da semana, quando você for ler as Escrituras, Ele vai abrir os seus olhos para você entender melhor os textos da palavra de Deus. Quando você orar, a Bíblia mesmo diz: entra no teu quarto, pode orar lá em secreto, sem ninguém te ver, porque o Pai Celestial está te vendo e Ele vai responder as suas orações. Meu irmão, Deus te ouve. Deus está com você. Deus é um Deus presente. Que essa comunhão do Espírito Santo esteja também com todos vocês, desde agora e para sempre. Essa é a palavra do Senhor para nós aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, irmã querida, fica em pé comigo, por favor. Fica em pé juntamente comigo. Hoje eu tenho certeza que você, depois da bênção, não vai dizer amém no automático. Agora você entende, agora você entende. Então, quando nós formos embora aqui, as luzes aqui vão se apagar, as portas vão se fechar, cada um volta para sua casa, seu trabalho, seus problemas, seus desafios.
mas nós vamos levando conosco aquilo que Paulo desejou ali aos Coríntios. A graça que nos sustenta, o amor que nos envolve e essa presença bendita que nos acompanha. Não é somente assim, terminou o culto, não. Vai viver debaixo da graça, do amor e da presença de Deus. A bênção não é só essa maneira como nós terminamos o culto, é a maneira como Deus está nos enviando para viver. É como se Deus nos abençoasse aqui para dizer, vai viver essa semana, mas debaixo da graça, do amor e mantendo a comunhão. 2 Coríntios 13, vamos terminar lendo esse texto juntos? Vamos ler juntos? Eu vou pedir que você leia em voz alta juntamente comigo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Põe tua mão no peito, deixa eu orar por você. Querido Pai Celestial, que a tua graça esteja sobre nós, nos aceitando, nos fortalecendo. Envolva cada irmão e cada irmã aqui no teu amor. Pessoas que passam por problemas, por luto, por tristezas, por decepções. Que eles percebam também a presença do Senhor em seus corações, mantendo comunhão com eles, sofrendo juntos, chorando juntos, estando juntos, fortalecendo, trazendo paz, nos abraçando e nos guardando. Obrigado, Senhor. Seja esta semana uma semana em que estejamos totalmente sintonizados com a tua graça, com o teu amor e na comunhão do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ao nosso Deus. Vamos cantar juntos? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Vamos fazer algo agora. Eu vou convidar você a dar as mãos para o irmão que está do seu lado. E se você não sabe o nome dele ou dela, já fala o teu, porque fica mais fácil. Fala o teu. Mesmo que você ache que a pessoa te conhece, mas fala, porque pode ter esquecido. Fala, isso. Tem uma razão disso, eu vou te explicar o porquê. Hoje ainda, eu vou pedir que você ore por esse irmão e essa irmã. Lá na tua casa, antes de dormir, ora por esse irmão e por essa irmã. E você vai se lembrar que tem alguém também que vai estar orando por você. A maioria de vocês tem duas pessoas aí para você orar, certo? Quem está só com uma mão, a outra sou eu. Você vai orar por mim, tá bom? Anésio, meu nome, tá? Se esquecer, fala, Deus deu uma amnésia, ele vai lembrar. Fica tranquilo. Então, nós vamos orar uns pelos outros, lembrando que há entre nós também esta comunhão do Espírito entre nós. Por isso, esteja sabendo sobre todo o povo do Senhor espalhado na face de Osasco, São Paulo, Osasco, Apicuíba, Barueri, todos esses lugares espalhados, que a bênção do Senhor seja sobre todos nós. Amém. Cantemos juntos? Vamos lá. Quero ouvir vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Mais uma vez. A
permita-me abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui reunido, e todo o povo do Senhor espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana para você. Que o Senhor abençoe a tua vida. Abençoe seus irmãos, desejando a eles uma ótima semana, um ótimo final de dia. E a você que nos acompanhou pela internet, que Deus abençoe você. Graça, paz, bênção na tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até domingo que vem.